E Oswaldo, você pode demonstrar para a gente como é que funciona essa calibração? Tá, eu vou demonstrar para vocês uma calibração, uma rotina de calibração, né? É onde nós vamos estar fazendo a calibração no Thermopar tipo K. E eu vou fazer a coleta dos dados, né? Então, assim, essa calibração ela é automática, mas como a gente tem que fazer uma rampa de subida e descida, né? Ela demora um pouquinho. Então a gente pode deixar até o equipamento trabalhando. Se quiser seguir com a entrevista, com as perguntas e as respostas, a gente pode ir falando de outras coisas e depois a gente pode voltar. E esse é um ponto interessante, porque quando você... Às vezes você tem que... Às vezes não. Quando você faz a calibração de maneira tradicional, 100% do tempo você tem que estar lá para mudar a rampa, para mudar o ponto, para anotar. E aqui a gente vai poder fazer a demonstração do que é mesmo automático. Então eu vou setar o equipamento, vou deixar ele fazendo a calibração, e a gente pode, por exemplo, o técnico pode tomar conta de uma outra tarefa que ele tem que fazer. Então, assim, a produtividade dentro do laboratório ou no campo se torna maior por causa disso, porque ele automatizou a calibração, tá certo? Esse é um bloco seco de calibração, porque bloco seco, você não tem nenhum líquido envolvido, né? Esse é um equipamento que pode ir para o campo ou ele pode trabalhar no laboratório. Geralmente é feito calibrações de elementos de temperatura nesse equipamento. Pode ser feito também um termostato, que é um elemento de segurança, né, que fecha um relé. Mas você pode fazer transmissores de temperatura, a parte de resistências de 2, 3 e 4 fios. E você pode fazer os termopares, ok? No caso aqui nós estamos com um termopar tipo K para calibrar. E aqui eu tenho minha probe padrão que está colocada aqui. Então, quais informações que eu tenho aqui na tela? Eu tenho a temperatura da resistência, que eu tenho aqui no bloco. Eu tenho a temperatura da minha referência. E eu tenho a temperatura do termopar tipo K. Então, aqui já fica fácil, né? Porque, ó, a minha resistência está falando lá que está em 27,65, 64. A minha referência está em 27,97. E o meu termopar tipo K 27,71. Em quem eu confio, na temperatura da resistência ou da referência? É óbvio que a referência está calibrada e ela está mais próximo do elemento que eu estou calibrando, que é o termopar tipo K. Então é certo que a temperatura que eu tenho é 7,9 e não 27,9, 27,8 e não 27,5 como está aqui. Tá certo? Então já para mostrar a diferença. Durante a calibração, que eu vou demonstrar aqui, isso vai ficar mais fácil, eu volto a explicar para vocês. Então, como é essa rotina? O que você tem que fazer? Você tem que colocar o procedimento da tua calibração aqui. É óbvio que a gente vai fazer um exemplo. É um procedimento que eu criei agora. Então, o que eu faço? Eu chamo aqui o menu. Eu vou pedir para fazer um programa. Eu vou fazer uma rampa, subida e descida de temperatura. Ele pede uma senha. A senha aqui... Ele me libera a tela para mim fazer o procedimento. Eu vou colocar 3 pontos de subida e descida. Eu vou ficar 1 minuto em cada ponto. O que é isso? Ele vai sair da temperatura que ele está no ambiente para uma temperatura que eu determinei. Ele vai ficar 1 minuto para esse sistema estabilizar. Ele vai contar esse 1 minuto e ele vai colher o dado da calibração. 1 minuto é só um exemplo, tá, pessoal? Porque assim, eu tenho que deixar um tempo suficientemente bom para que o meu sistema equalize como um todo. Então, o que vai acontecer? Ele vai para 25 graus, vamos supor que o set point é 25. Ele vai chegar em 25, mas o bloco chegou em 25, a resistência chegou em 25. Lembra que eu falei da condução de temperatura? Então, a resistência vai conduzir para o bloco cerâmico, que vai conduzir para o inserto, que vai conduzir tanto para o meu elemento, que é meu padrão, quanto para o termopar tipo K. Então eu tenho que esperar todo esse sistema equalizar para mim colher a temperatura. Então esse tempo é de 5 minutos,
é de 6 minutos, é de 10 minutos. Esse tempo ele varia muito das condições que você tem, e dos equipamentos que você tem, e de quantos equipamentos que você vai ter aqui dentro. Quanto mais equipamento você tem aqui dentro, esse tempo tende a ser maior, tá certo? Mas por experiência, a gente vai chegando aí num tempo ideal para essa estabilização. Eu vou usar 1 minuto, lembrando, é só por causa do exemplo. Eu vou fazer um ciclo só de subida e descida. Normalmente a gente faz 2 ciclos de subida e descida e pega a média desses pontos, né? Eu vou fazer um só também porque é o exemplo, tá certo? É só um exemplo. Então, um ciclo. Aí ele pede aqui qual a direção, né? Essa setinha é uma característica do equipamento da Fluke, né? Essa setinha curva é que eu vou fazer subida e descida, ok? Aí eu vou aqui habilitar o set point. Então, meu primeiro ponto é 30, o meu segundo ponto 50 e o meu terceiro ponto 100, ok? Eu poderia alterar esses pontos, mas para ganhar tempo a gente vai com esses pontos aqui, ok? A partir do momento que eu der a entrada aqui, eu já estou com tudo gravado, meu procedimento está gravado, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo, né, no sistema, porque agora eu tenho que rodar esse procedimento, certo? Então eu vou lá, coloco a senha aqui, está gravada aqui no equipamento. E o que eu vou fazer? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu vou rodar aqui, vamos rodar esse programa. Eu quero, o teste do status está desligado. Então eu vou mudar ele para ligado, para rodar, né? Vai estar, a palavra em inglês é run, mas quer dizer que vai rodar. Essa palavra também significa que é uma rampa com estabilização, é uma rampa de subida e descida com estabilização. Eu quero gravar esses dados, né? Então eu vou gravar os dados dessa calibração. E aqui a gente está com... Eu poderia ter um tag, uma identificação dessa calibração que eu estou fazendo. Então aqui eu coloquei o nome de guri, que é para a gente saber qual foi a calibração que a gente fez. A partir do momento que eu der Enter aqui, ele vai rodar a calibração. Eu vou sair, e aqui ó, minha tela modificou, né? Eu tenho 27.13 é a temperatura da minha resistência. Eu tenho um bar graph aqui, que está mostrando o quanto ela está aquecendo, né? Para que chegue nos 30 graus, que é o set point que eu determinei, que é o meu primeiro set point. Aí eu tenho a referência, certo? Então olha só o que aconteceu, eu estou com 29 e 27 na referência. Por que isso? Porque o calor está se dando por condução e ela vai precisar de mais tempo para equalizar, ok? Aqui eu tenho meu termopar tipo K, 27.80, que é a temperatura dele agora. O ciclo de 1 para 1. Se eu tivesse um ciclo de subida e descida e fizesse 2 vezes, teria 1 de 2. E aqui é o step, né, o primeiro ponto de 3. Porque eu tenho como 30 graus o meu primeiro ponto. Ele indica aqui a direção de subida de temperatura. Então de 30 ele vai para uma temperatura superior. E aqui é quando ele chegar nos 30 graus que ele estabilizar, o bloco vai dar um sinal sonoro, ele vai dar um bip. E aí ele dispara o cronômetro aqui para ficar 1 minuto, para que todo o sistema equalize e que ele colha os resultados. Ele vai fazer isso todos os pontos, né? Vai subir os 3 pontos, vai descer os 3 pontos, vai armazenar tudo isso na memória e eu não preciso interferir, eu não preciso anotar nada, eu não preciso fazer nada, ele vai estar aqui. Então, o que acontece? Por que é interessante isso, né? Os ganhos que eu tenho. Eu agora poderia estar fazendo uma outra tarefa, por exemplo, fazendo um outro tipo de calibração, uma calibração de elétrica ou de pressão. Eu poderia estar me dedicando a fazer um serviço administrativo, né, de meus e-mails, e o equipamento vai estar rodando a calibração aí sozinho, ok? Então é isso. Agora é só a gente esperar aí essa subida e descida de 3 pontos, que na realidade vão ser 6 pontos, né, na subida e na descida ao todo, né? E os tempos de viagem do equipamento e de estabilização, né? Então é isso que a gente chama de automação. Esse é só um exemplo. Aqui é uma calibração individual. Eu poderia estar com um documentador aqui também, o 754, né? E que me permite até a parte do protocolo HART. Ou eu poderia estar com esse sistema sendo controlado via software e poder fazer a calibração de 100 equipamentos, né? Ou como lá o exemplo que a gente deu lá da estufa que ele está calibrando, né? Está lá com até 20 sensores de temperatura calibrando ao mesmo tempo. Enfim,
depende da demanda que você tem aí na sua instrumentação, na sua manutenção, mas automatizar hoje é um ganho significativo aí para a indústria, né? A nível tanto de produtividade quanto de segurança na captação dos dados e nos resultados da calibração, ok? É isso aí. A gente está chegando nos 30 graus lá, que é o primeiro ponto, né? Assim que ele estabilizar, ele vai contar, né? E aí ele vai contar o tempo agora de 1 minuto, né? Ele disparou o cronômetro aqui. Passando esse 1 minuto, ele vai colher os resultados, né? Então, só para você ver, está em 29, a referência já está em 30, né? A referência já está bem ajustada aqui, 30.33. Tá bem legal a referência com relação ao bloco. E o Thermopart tipo K em 29.8. Quando você faz o procedimento da calibração aqui, a gente não mostrou todos os passos, mas você coloca lá qual que é o teu alvo a nível de erro que você espera entre o sensor que você está calibrando e a probe. E o equipamento ele já faz essa conta para você e diz qual é a diferença que você tem, ok? Então tudo isso vai estar calculado e mais. Vamos supor que eu determinei aqui 1 grau Celsius de erro, que era o permitido para mim. Então, se ficar dentro desse 1 grau Celsius, aqui a minha tolerância, ele vai dar com uma calibração passou. Se ela ficar 1,5 grau, por exemplo, ela já vai me reprovar, ok? Então, deu 1 minuto, ele gravou e ó lá, ele já foi para o segundo ponto. Já o set point aqui já é 50 graus e ele está indo para o segundo ponto de 3 e agora a resistência já está aquecendo aí em 100%, né? Porque ele está indo para 50 graus. Então, é isso. Ok, pessoal. Nós estamos agora na subida ainda da rampa, né? E aí está indo do terceiro ponto, né? De 3. O set point agora é 100 graus Celsius. Ok. A Fluke tem como princípio a parte de segurança. Então, a Fluke excede com relação à segurança. Seja ele, qualquer equipamento que a Fluke faz, um multímetro. Por exemplo, no multímetro, se você estiver fazendo uma medida de tensão e de repente você errou e você vai mudar ali, você vai selecionar uma outra medida, né? Quando você faz isso, dependendo do que você está medindo, você pode incorrer num acidente elétrico, né? O equipamento da Fluke, ele previne isso, né? Ele prevê isso. Então, se você fizer a mudança de maneira inadvertida, o máximo que vai acontecer com o equipamento da Fluke é ele queimar o fusível. Mas ele não vai passar isso, né? E você vai receber por exemplo, uma descarga ou um arco se formando, né? Você não vai receber isso. O equipamento ele é feito para que ele suporte isso e que a coisa se extingua no equipamento, tá certo? A mesma coisa a nível de segurança aqui nesse bloco. Eu estou com uma temperatura de 84 graus e eu vou até convidar você para botar a mão aqui no bloco, ver se você sente que está 84 graus. Não. Totalmente isolado, né? Totalmente isolado. E se eu colocasse a mão aqui, que é uma chapa metálica? Talvez eu teria temperatura? Não, é a mesma coisa. Você pode colocar a mão aí. Você vai ver que Sim. Essa luz vermelha indica que o equipamento está trabalhando sobre alta temperatura. 89 graus, 100 graus já é alta temperatura. É somente para que você não remova, para que você tenha atenção em não remover os equipamentos daqui, porque eles vão estar submetidos a alta temperatura. E como são equipamentos feitos com uma carcaça metálica, você vai ter perto de 100 graus aqui. Ou você inadvertidamente colocar algum objeto ou a tua mão aqui dentro. Mas você vê que eu estou com o dedo bem próximo aqui e eu não tenho problema nenhum. O equipamento é totalmente isolado. Segurança é uma vertente da Fluke, é como se fosse DNA. A Fluke não tem nenhum equipamento que você possa, que o operador possa sofrer um dano ou um acidente por causa do nosso equipamento. Então, isso é levado ao extremo. É bem importante que se diga isso, né? Para qualquer um dos equipamentos. O multímetro, qualquer equipamento da Fluke, com relação à segurança é levado ao extremo. Bom, pessoal, a gente chegou no final aqui da calibração. O equipamento, a hora que chega no final, ele desliga. Isso até é interessante, né? Porque você pode deixar ele fazendo essa calibração. Vamos supor, chegou o horário de o pessoal ir embora para casa, né? A hora feliz aí de ir embora, de retornar para o lar.
E o equipamento pode ficar trabalhando, quando ele chegar no final aí do procedimento, ele vai desligar, ok? Agora a gente vai ver aqui, vai recuperar essa gravação, né? A gente entra aqui no menu, a gente vai de novo aqui e a gente tem aqui o resultado do teste. A gente entra aqui e a gente vai, eu poderia estar mandando para a impressora ou visualizando esse teste. São vários testes que a gente fez, então a gente vai achar lá o teste que a gente gravou com o nome de Guri, né? Então, cada um desse aqui é uma calibração. Então, para você ver quantas calibrações eu posso armazenar aqui. Então, tá aqui, Guri, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, voilá. Então, aqui eu tenho a temperatura do poço, tá certo? A temperatura da probe de referência, a temperatura da unidade que eu estou testando, que é o termopartículo K, e aqui a diferença. Então, aqui, ó, vocês veem menos ponto 20, ponto 35, são todas as diferenças dos pontos que a gente fez. A gente fez 3 pontos na subida e 3 pontos na descida. Como eu coloquei 1 grau Celsius aqui de erro, e nenhum deles ficou acima disso, essa calibração ele deu como uma calibração boa, né? Eu poderia... Agora era só colocar isso aqui engatado no meu computador ou direto na impressora, apertar o botão e isso vai ser transferido direto para a minha impressora ou para o meu computador, num arquivo que pode ser um CVS, né, um Excel aí, e eu posso migrar isso para o software que eu tenha, que eu disponibilize, que eu tenha na minha empresa, e seguir a vida aí. Então, a demonstração do equipamento. O equipamento é simples, é bem intuitivo, e fica aí como uma ideia de automação de calibração aí no que se diz a temperatura. Ok? Não dá para falar de indústria 4.0 sem a gente falar